Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista e hoje nós vamos falar sobre carnaval. No programa de hoje eu vou conversar com a Rita Fernandes, jornalista, escritora, pesquisadora de cultura e carnaval e presidente da Sebastiana, Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. Rita, seja bem-vinda, super obrigada hoje aí pela tua disponibilidade para estar aqui com a gente. Oi, Simone, eu que agradeço, muito obrigada por esse espaço, por essa entrevista. Obrigada, e antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, Rita, vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória. Vamos ver? Desde a infância em Minas Gerais, Rita Fernandes tem uma relação apaixonada com o carnaval. Um encantamento que levou a jornalista a adotar o Rio de Janeiro e entrar para a história do carnaval carioca. Fundadora do bloco Imprensa que eu gamo, há mais de uma década, Rita é presidente da Sebastiana, primeira associação independente de blocos de rua da cidade do Rio. Como escritora, lançou o livro Meu Bloco na Rua, a retomada do carnaval, resultado de sua dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Além de pesquisadora e consultora sobre carnaval, a jornalista escreve artigos e reportagens sobre a festa de rua do Rio de Janeiro e a cultura popular carioca para diversos veículos de comunicação. Rita Fernandes também é a idealizadora e diretora da Casa Bloco. O projeto reúne os ritmos e a cultura dos carnavais de todos os cantos do Brasil. Rita, como a gente acabou de ver aí, você tem essa paixão pelo carnaval desde criança. Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu essa paixão e como foi a tua chegada aqui no Rio de Janeiro. Então, eu venho, na verdade, de uma família muito carnavalesca, né? Meu avô materno, era uma pessoa que gostava muito de carnaval. A minha avó também, eles se separavam, inclusive, nos dias do carnaval, e muito modernamente eles iam brincar separados, depois de noite eles se encontravam. E aí isso veio na família, eu comecei a ir para o carnaval, conhecer o carnaval muito pequeno. Ainda lá em Minas, me encantei, fiquei absolutamente encantada com o que era o carnaval, com os mascarados, a rua, tudo que acontecia naquela rua lá em Juiz de Fora e depois no clube. Eu vim para o Rio de Janeiro, cheguei no Rio de Janeiro com 10 anos e não imediatamente eu conheci o carnaval, quer dizer, eu conheci o carnaval das escolas de samba, porque eu morei por um ano, da nossa chegada, a gente morou em Madureira, e aí eu conheci então a Portela. E na época, na década de 70, a Clara Nunes fazia muito sucesso, eu era muito fã, muito apaixonada pela Clara, e naquilo tudo então eu virei uma portelense, o que eu sou até hoje, né? Mas eu começo mesmo minha relação com o Carnaval no Rio com um bloco que eu conheci já no início da minha fase adulta, final ali da adolescência, mas bem início da fase adulta, já estava na faculdade, que era o Simpatia Quase Amor. Me encantei com Simpatia desfilando ali na orla de Ipanema, né? Eu já frequentava o Posto 9, e já tinha uma turma, né, no Posto 9, de amigos e tal, então eu fico absolutamente encantada com o bloco de Amarelo e Lilás e passo a fazer parte, então, daquele grupo, começo a ir para as rodas de samba com eles, me apaixono pelo samba e começo a construir, então, uma relação com a cultura carioca a partir do Carnaval de Rua, do Simpatia, do Sovaco, do Carmelitas, do Bloco de Segunda, que eram os nossos blocos naquela ocasião. Rita, acabou que a tua trajetória toda foi focada no carnaval. Como é que é a sua vida durante o ano? É 365 dias focada no carnaval? Como é que é? A família acompanha toda essa intensidade e entra no clima do carnaval? Então, eu vou te falar isso tudo. Tudo piora nessa minha cronologia, tudo fica mais intenso a partir do momento que eu, com outros amigos jornalistas, a gente resolve também fundar um bloco, que é o Imprensa que eu gamo. Então, nós éramos, sei lá, umas 30 pessoas, uns 30 jornalistas, e no ano de 1996 a gente desfilou pela primeira vez. Eu não tenho só uma década de imprensa, a gente está completando 27 anos já de Imprensa que eu gamo, com muita felicidade, porque foi um bloco que acabou pegando. Então, o carnaval começa a entrar muito na minha vida ali com a imprensa,
E eu começo a me articular muito com os outros blocos, até que a gente funda a Sebastiana no ano de 2000, porque muitos problemas no Carnaval do Rio e tal, e juntos, numa entrevista para o Jornal do Brasil, que ainda existia, a gente se organiza e funda ali, então, lá no bar Bip Bip, a Sebastiana. Eu assumo a liderança do imprensa, na época, junto com a Dulce Janotti, com Aziz Filho, com Berenice Abra, com pessoas que ficaram mais à frente desse conjunto, e eu acabo assumindo a liderança do bloco na Sebastiana e acabo virando, então, a representação do imprensa no corpo da Sebastiana. Isso foi no ano de 2000. No ano de 2004, eu sou eleita presidente por unanimidade e eu nunca mais saí. Né? A gente vai tendo eleições, a gente vai virando os anos e eu vou sendo reconduzida para esse lugar. A partir dessa menina, no paralelo, continuei trabalhando como jornalista, tinha minha assessoria de imprensa, né? Trabalhei em muitos lugares, família foi crescendo, fui tendo outros filhos, mais casamento e tal. Mas, assim, quem chegava na minha vida, como, por exemplo, meu segundo filho, que hoje está com 19 anos, vai fazer 20, foi todo mundo sendo inserido e incluindo nessa atividade que passou a ser a atividade principal da minha vida, muito naturalmente. Eu te digo assim, Simone, nunca foi uma coisa planejada, sabe? Nunca foi uma coisa assim que eu pensei, eu agora vou ser essa pessoa no carnaval, ou eu agora vou ser, a minha atividade principal vai ser fazer carnaval. Isso aconteceu, sabe, aquela coisa de tijolo sobre tijolo que você vai colocando como um processo de vida, né? Como uma coisa muito natural. E assim, eu acho que hoje, olhando para trás, eu tenho mais de 30 anos de carnaval, eu acho que com muita entrega que acabou acontecendo, e uma entrega muito genuína, muito verdadeira, né? Porque uma coisa é quando você constrói uma carreira de trabalho, você vai pensando, vai planejando. No caso do carnaval, eu fui entrando mesmo, né? Eu fui sendo contagiada, eu fui fazendo, aquilo foi tomando a minha vida, e naturalmente da minha família toda. Então, os meus pais também foram sendo contagiados por isso. Meu pai hoje não é vivo mais, mas ele tinha um orgulho absurdo do que eu fazia, ele era o maior entusiasta de tudo que eu realizava, ele ia a todos os eventos que eu promovia, baile da Sebastiana, debates, tudo que eu fazia, que a gente promovia, que a gente conseguia botar para andar. O meu pai e a minha mãe estavam sempre lá, sentados, olhando, aplaudindo. Isso também era muito bom, porque me deu muita força. Eu tenho 7 irmãos, então meus irmãos todos, tem uns mais apaixonados por carnaval, outros menos, mas todos contagiados, e todos os sobrinhos, né, são 12 sobrinhos, e meus 2 filhos, o mais velho hoje trabalha comigo, está na liderança de Casa Bloco, de blocos de rua e tal, e o outro, que é o segundo, que é o João Pedro, que é o meu filhote que tem síndrome de Down, ele é absolutamente apaixonado, toca em todos os blocos das baterias, faz questão de estar comigo do meu lado, diz para o pai dele que não passa o carnaval com ele, em hipótese alguma. Ou seja, acabou trazendo todo mundo mesmo, e porque é uma paixão, né, Rita? Como você falou, você se dedica, foi acontecendo, e você é uma referência do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Hoje a gente não fala de carnaval sem falar da Rita Fernandes, né? Mas eu acho que o importante também é que, com essa paixão, apesar do carnaval ser uma alegria, uma brincadeira, você traz temas muito importantes, né? Porque você é uma pessoa desafiadora, você traz uns temas importantes para o carnaval. E como é que você se sente, né? Porque a Sebastiana, você está à frente da Sebastiana e você traz essas discussões, você não para nunca, né? Na medida em que o carnaval foi crescendo muito, né, e que eu acompanhei esse processo de crescimento muito como agente dentro de dentro, né, quem faz carnaval, quem está ali botando bloco na rua, mas também muito do ponto de vista da observação, observando muito o que acontecia, e aí aquilo me trazendo também um olhar de pesquisa, e também como jornalista, porque
para ser uma porta-voz desse tema do carnaval, e assim, naturalmente fui me envolvendo com a questão mais política do carnaval, né, da política pública do carnaval, dos editais, do direito à rua, da democratização desse espaço, de como é que a gente pode fazer para poder ter uma lei, um marco regulatório que a gente não tem até hoje sobre carnaval. E como eu gosto muito, eu acabei pesquisando outras cidades, até para poder, né, eu sou consultora da Globo News para o tema de carnaval, eu escrevo na Veja Rio sobre carnaval, então eu comecei, e também porque gosto, comecei a viajar muito, a ir para Pernambuco, a ir para Bahia, a ir para Belo Horizonte, para outros lugares, para ter um olhar de observação e entender como é que essas coisas se cruzavam. Então, as pautas do carnaval, elas chegavam, e eu vou te dizer que a gente já teve altos e baixos, né? Nós já tivemos momentos de discussão com o governo, os primeiros governos de Eduardo Paes, depois a gente equilibrou, depois aí veio o governo Crivella, aí a gente retrocedeu muito e a gente teve que novamente entrar em embates muito importantes. Hoje, de novo, depois de 2 anos de pandemia, que a gente parou tudo, a gente está tendo que reorganizar e reavaliar tudo, e aí né, a prefeitura também traz um corpo para a Rio Tour que é novo, então a gente precisa estar ali pontuando, ajudando. Então, assim, é muita luta e muitos temas muito importantes. E eu sou uma pessoa muito passional do ponto de vista, assim, quando eu me envolvo de verdade. Então, quando vem uma temática do carnaval contra o carnaval, que eu sei que está... E outra coisa, como eu acompanho isso há muito tempo, e como eu conheço com muito detalhe, com muita propriedade, a legislação estadual, a legislação municipal, o que está acontecendo de mudança, como é que o carnaval é orgânico, ele não é uma coisa estática, que ao longo de 30 anos você vai dizendo, é tudo igual, não é, você tem que ir se adaptando. Eu não consigo ficar fora do debate da temática. Então, eu costumo me envolver muito com esse debate. Sou convidada para falar sobre o Carnaval do Rio. Em outros lugares, fui convidada agora no final do ano para ir à Bahia fazer a Expo Carnaval. Foi muito engraçado, porque não tinha ninguém oficial da Rio Tour, e lá estava eu falando pelo Carnaval do Rio, até sobre coisas que não são da minha competência, mas que eu podia falar só porque eu conheço. Né? Mas é ótimo, porque vai, representa e, com certeza, o Rio está bem representado. E o Câmara Rio Entrevista vai para um rápido intervalo e nós já voltamos com o bate-papo com a Rita Fernandes. Não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Rio Entrevista e hoje conversando com a Rita Fernandes, jornalista e presidente da Sebastiana, a associação que representa 11 dos principais blocos do Rio de Janeiro. Rita, e continuando aqui o nosso bate-papo, né, são 30 anos aí de carnaval. Qual a avaliação que você faz dessas mudanças, né, do carnaval dos anos 70, anos 80 para hoje? Porque tiveram tantas coisas, né? A essência real do carnaval, desde que ele começou, hoje já temos megablocos, as músicas politicamente corretas não são, fantasias. Como é que se faz assim essa avaliação do carnaval aí desse tempo todo? Nossa, Simone, isso dá um tratado, isso dá um documentário. Então, eu vou resumir assim, muito rapidamente, porque são muitas mudanças ao longo de muitos anos. Né? Primeira coisa, o carnaval, a gente tem sempre que lembrar de uma coisa, o carnaval ele acompanha as mudanças da sociedade. Então, tanto do ponto de vista de comportamento quanto as políticas. Né? Então, quando a gente faz uma análise dessa trajetória carnavalesca, a gente tem que lembrar disso. Tudo vai mudando conforme os comportamentos vão mudando e conforme as questões políticas também estão mudando. Então, o carnaval dos anos 80 é o carnaval da retomada. Ele traz o aspecto de voltar a ocupar essa rua no momento em que a ditadura ainda prevalecia no país e que a gente estava saindo ali para uma redemocratização a partir da década do ano de 85. Então, os 5 anos da década e depois os anos 90, eles são um carnaval de reocupação do espaço público, de conexão total com essa história do samba, né, que eu falei. Por isso vai ser um carnaval musical ligado muito mais à referência do samba como linguagem principal.
e com uma referência das escolas de samba, então um carnaval de trio elétrico, ainda pegando um pouco desse modelo da Bahia e também do modelo das escolas de samba, mas trazendo uma nova adaptação para essa rua e com uma avalanche na Zona Sul e no centro. Quando a gente entra nos anos 2000, ali, 2004, por ali, na verdade, em 2000, a gente começa a ter um novo movimento com as escolas de percussão, né? Principalmente com o monobloco. Então, quando começa essa onda das pessoas começarem a estudar percussão, a gente tem uma mudança significativa no lugar do carnaval. O folião, ele deixa de ser só o folião que se fantasia, que vai para aquele bloco para cantar, para se divertir, mas ele passa a ser um agente também naquele bloco, porque ele também vai para tocar. E aí, a partir de 2013, quando acontecem aquelas manifestações na rua, o movimento dos Black Blocs, né, que é um movimento político, dali para frente a gente tem de novo uma nova mudança no carnaval de rua, que são os blocos que começam a contestar a oficialização do carnaval de rua, que são os blocos chamados ditos oficiais, porque eles pedem autorização à Rio Tour para desfilar. Por que isso aconteceu? Porque cresceu demais o carnaval e a gente precisava, então, comunicar que estávamos naquela localidade, naquela rua, naquele bairro, porque senão ia dar uma confusão danada na cidade, por segurança, por mobilidade urbana. E aí, a partir de 2013, a gente vem com o movimento da desliga dos blocos, o boitolo, e aí até hoje a gente tem, então, um movimento que a gente chama de neofanfarrista, porque são blocos que não usam trio elétrico, carro de som, nada acústico, eles saem só tocando instrumentos de sopro e percussão, mas sem nenhuma acústica, e que traz uma outra indumentária para o carnaval, questões ligadas a pautas sociais, a pautas políticas, ou seja, pautas de gênero. São vários momentos, né, Rita? E tudo isso vai se transformando, como você falou. Isso é muito importante para todos, para a cultura, para o Rio de Janeiro, e eu fico muito feliz aqui de ter entrevistado e ter contado um pouco aí da sua trajetória. Rita, então, mensagem aí para o Carnaval desse ano, para a gente encerrar a nossa entrevista? Carnaval de 2023. Então, eu acho que o Carnaval de 2023 ele vai servir para a gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu na pandemia, né? Que esse lugar do coletivo, ele é um lugar de todos nós. Então, se vamos para essa rua para festejar, para brincar, para encontrar os amigos, é preciso que a gente lembre que a gente também tem responsabilidade sobre essa ocupação. O coletivo ele faz parte de cada um. Então, assim, eu desejo o melhor carnaval, o maior carnaval, mais alegre, mais espontâneo. Mas eu peço também que o folião, quem vai para essa rua, que vá com espírito de paz, sabe? Os embates que a gente vem tendo, de polarizações, não é agora, eu acho que não é nesse lugar. Eu acho que a gente precisa, então, festejar de novo a retomada da rua, do espaço, da democracia, da nossa alegria, e vai ser um carnaval muito lindo, eu tenho certeza que a gente vai poder celebrar. Vai entrar para a história esse carnaval, tenho certeza disso. Com certeza. Rita, muito obrigada pela tua entrevista, parabéns pelo teu trabalho, pela tua dedicação, que com certeza faz a diferença para todos nós, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, Simone, muito obrigada, viu? Obrigada, Rita. E o Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também nas nossas redes sociais pelo @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia e até o próximo encontro. Tchau!